Fala galera, tudo bem? Sou eu, Léo Careca, tô passando para avisar que hoje, aqui no canal Papo com Léo Careca, você vai ver a entrevista com Vinícius Tanque. Ele é jogador do Botafogo, está emprestado ao Cartagena da Espanha. E na nossa entrevista eu dividi ela em duas partes, como sempre faço aqui no canal. A primeira parte vai ao ar hoje. E você vai conferir muita coisa bacana dita pelo Vinícius. Vinícius, que é um cara que pouco da entrevista, hoje abriu essa sessão aí pra gente, falou um pouquinho de como está a vida dele na Espanha, de como está esse surto de pandemia por lá. Falou um pouquinho do início dele também no Cartagena, né, um início muito bom. Falou ainda sobre algumas coisas da carreira dele, alguns arrependimentos que ele teve. Falou do empréstimo dele para o Volta Redonda que acabou não dando certo e o porquê, né? E ele falou tudo aqui no canal e nessa primeira parte você acompanha hoje, valeu? Mas antes disso, dá uma moral. Não só vê o vídeo não, vê o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos, ajuda o trabalho do amigo a crescer, valeu? Então dá essa moral aí, não esquece, se inscreve no canal do Papo com o Léo Careca e vamos aí, vamos continuar nessa briga, vamos continuar nessa luta, valeu? Então acompanha a primeira parte aí que ficou muito bacana e solta o vídeo. E te perguntar como é que tá tua vida na Espanha, essa loucura toda que está acontecendo. É, sabe que a Espanha aí foi um dos países mais afetados e você tá logo numa hora imprópria aí, né? Vamos dizer assim. Como é que tá a situação aí, tua vida, como é que tá? Primeiramente, quero agradecer também pela oportunidade de estar falando contigo. E em meio a tudo que está acontecendo, é um momento difícil, né, que o mundo todo tá atravessando por conta do vírus. E aqui na Espanha, por ser um dos países mais afetados que por causa do vírus, tá assim, no início foi bastante complicado, né, porque se espalhou de uma forma assim muito rápida o vírus, então foi um pouco complicado de controlar a situação e também quebra um pouco a rotina de você não poder treinar também, de não poder ir na rua e ter o convívio também com outras pessoas, o convívio social que é muito importante para nós seres humanos. Então, assim, foi bastante complicado no início, mas também por conta da ansiedade, daquela coisa de não poder treinar, essas coisas, e acabou atrapalhando um pouco. Mas depois de, assim, controlar um pouco a ansiedade, entender mesmo o que estava acontecendo de fato aqui no mundo todo, que por conta do vírus, e de se tratar uma coisa tão séria e ficar em casa, assim, em vista do que está acontecendo, não é nada, é mais por precaução mesmo. Então, isso é importante para todos nós. Então, a gente está, eu falo por mim, estou tentando encarar da melhor forma possível. E teu início no Cartagena foi uma parada bem legal, assim, coisa que não sei se chegou a te pegar até de surpresa, pelo fato de você já estar entrando no novo país, já entrando no novo time e já entra fazendo gols. Se não me engano, você fez 2 em 3 jogos. Como é que foi para você e o quanto essa parada atrapalha, né? Verdade. Foi um início, assim, muito bom. Aqui, pô, cheguei, fiz gol, a equipe assumiu, assim, a primeira colocação do campeonato. Então, foi bom, assim, em modo geral. Individualmente falando, é óbvio, eu vinha trabalhando lá no Botafogo no início do ano. Aí fiquei, se eu não me engano, nessa de tirar o visto para vir para cá. Eu fiquei uma semana em casa, mas continuei trabalhando. E sempre acreditei em Deus e sabia que o meu momento ia chegar, porque, independente do que estava acontecendo, eu estava focado, continuei trabalhando. E sabia que quando eu tivesse a oportunidade, assim, estaria preparado para a oportunidade. Então eu plantei lá atrás para poder, quando chegar aqui, colher os frutos. Seu empréstimo aí é até
até o meio do ano, se eu não estou enganado. E com essa paralisação toda, você já vai voltar praticamente no meio do ano. Já foi falado sobre essa situação? Você vai ficar mais tempo? Isso já foi conversado? Já está definido aí para você ou ainda está uma incerteza? Não, até o momento, assim, a gente não sabe quando vamos voltar a poder treinar, assim, voltar a trabalhar. E não sabemos quando vai ocorrer, como vai ocorrer daqui para frente. E se eu vou ter que estender o contrato ou não, eu vou ter que retornar. Nessa questão ainda não fui avisado. Mas aparentemente a gente, acho que, se eu não me engano, vamos ter, eu acho que 3 jogos sobre o acesso. Então eu acho que acredito que dentro desse tempo, se conseguirmos voltar no final de maio, eu acho que assim, com esses 3 jogos dá tempo de chegar até o final do contrato. E quais são os teus planos, Vinícius, a curto prazo? Você, claro que tua caminhada aí na Espanha está muito no início, né? Você ficou pouco tempo, mas o que você está pensando para sua carreira? Você tem mais 6 meses de contrato com o Botafogo. Você pensa em voltar? Você pensa, sua cabeça está focada aí em ficar, de repente, ficar por aí mesmo? Já passou pela tua cabeça? Já está pensando nisso ou não? Eu tenho bastante planos, né, cara, para minha carreira. Como todo jogador, a gente sonha com alguns objetivos na vida, mas a curto prazo mesmo eu estou pensando aqui na equipe. Temos um objetivo a cumprir. Seria até desleal da minha parte pensar em outra coisa a não ser ajudar a equipe de uma forma. Acordado com o presidente, né, no início da minha contratação, o que acordamos, o projeto da equipe. Então, eu quero, assim que a gente conseguir voltar a trabalhar, poder trabalhar forte, ter a minha sequência, como eu estava tendo, um pouco mais de confiança. Assim as coisas vai acontecendo naturalmente e pensar assim lá na frente é até um pouco impróprio, né? Pelo tudo que está acontecendo. Então, aproveitar o momento que eu estou tendo aqui, estou tendo a oportunidade de jogar, e isso é importante para quem estava há um tempo sem jogar. Então, trabalhar e alcançar as minhas metas que eu tenho no clube e ajudar o clube também a alcançar as metas. E, se Deus quiser, e deixar nas mãos de Deus lá na frente que Ele cuida. Tá, vamos falar um pouquinho agora na tua subida para o Botafogo. Você, na base, você fazia muitos gols, você subiu com uma expectativa muito grande. Você acha que isso pode ter atrapalhado um pouco, Tanque? Quando o cara, ele na base, ele tem um destaque muito grande, ele acaba sendo cobrado muito mais no profissional, né? Porque você se destacava na base, então o pessoal fala, cara, se destacava na base, o cara acaba não entendendo. Ele tem que se destacar no profissional também. Você acha que isso pode ter te atrapalhado um pouco? Não, cara, eu acredito que não, porque a gente, como convive numa equipe grande, igual o Botafogo, e tem, assim, que a gente procura, né, tá trabalhando. Nem sempre as coisas acontecem como aconteceu na base, é porque também é uma outra dimensão, uma outra estrutura, outras pessoas. Na base você tem assim, entre aspas, um tal destaque. Então, assim, as pessoas te respeitam, essas coisas. Mas quando você chega no profissional, você é mais um, entende? E eu acho que o que me atrapalhou mesmo foi, assim, ter a paciência de esperar o momento certo. Às vezes, por ter muita ansiedade de querer resolver as coisas, e acabou que as coisas não aconteceram da forma que eu queria.
E, consequentemente, é óbvio que quando você não corresponde, a cobrança independente se você teve destaque na base ou não, sempre vai haver. Então, você chega no profissional, pô, no meu caso, o que me atrapalhou mais foi a questão da ansiedade, entendeu? Tive algumas escolhas erradas na minha vida por falta de, assim, ter maturidade, entendeu? Na hora de decidir as coisas. Então, as coisas se encaminham para um lado que eu, particularmente, não tive controle. Então, agora, pô, independente de tudo que aconteceu, eu até digo assim, fico feliz pelas coisas ter ocorrido dessa forma, porque, querendo ou não, criei um pouco mais de maturidade, essas coisas de experiência. É uma coisa que eu não tinha alguns anos atrás, quando eu subi. Então, isso agora eu enxergo, tenho outra visão em relação a tudo que aconteceu, e eu acredito que agregou para minha carreira as cobranças, tudo o que aconteceu, e isso me fortaleceu ainda mais, entende? Entendo. Você falou em alguns erros foram preponderantes para não dar certo, para as coisas não terem saído da forma que você Aham. planejava. Fala um pouco do que, na sua opinião, foi assim, foi o carro-chefe, foi preponderante para que as coisas não funcionassem da forma como você esperava. A gente sabe que assim, o jogador da base, quando sobe, ele tem essa ansiedade porque Quer ele está num bom momento, mostrar. Ah, ele está num bom momento na base e ele quer logo chegar e jogar. Ele não sabe. Ali, quando o jogador às vezes não tem a maturidade suficiente para saber que ele tem que esperar o momento dele, certo? verdade. Tudo bem. Mas o que para você acha que foram erros cruciais, capitais que você cometeu que te atrapalharam? Ah, sim. Em termos também de questão, como eu te disse, sobre a ansiedade, e algumas escolhas assim erradas, em vista de algumas pessoas que supostamente antigamente eram considerados meu empresário, e, e acabei por uma questão de querer jogar e uma forçação de barra do meu antigo empresário. Então, acabei escolhendo caminhos errados e, no caso, era para me poder esperar mais um pouco. Se eu tenho um pouco mais de paciência de esperar, eu acredito que as coisas poderiam ter acontecido de outra forma. Então, assim, por influência também um pouco dele, mas, claro, eu assumo toda a responsabilidade, mas como, como uma ansiedade, assim, de querer jogar. Eu vinha de um bom momento. E quando eu subi, assim, eu não joguei. E no ano seguinte eu quis sair para poder jogar e poder jogar, ter sequência. E acabou que eu saí, também não consegui jogar, então isso foi meio que desencadeando, entendeu? Como você fica muito tempo sem jogar, essas coisas, e acaba vindo um pouco também de desânimo. Então isso foi ponderante nas minhas escolhas. Você foi emprestado já. Você chegou a ser emprestado de Volta Redonda, Goianiense. Isso, isso. Todas as vezes foi opção sua. Você optou por isso. Quer dizer, há um consenso mútuo. Tem que ter um consenso. Não é que tem que ter, mas geralmente se procura um consenso mútuo. Não, Já, verdade. partiu de você a vontade de querer, de repente, ter mais chance de jogar em outro time e acabar sendo emprestado ou não? Ou o clube chega para você e fala: Ó, eu tenho isso aqui, a nossa intenção é te emprestar. Dá para você? Você quer ir? Como é que funciona isso? Pode falar um pouco? Às vezes tem a questão do clube trazer a proposta de questões de empréstimo, mas em 2016 no início, quando eu fui Volta Redonda, não era para meter ele para Volta Redonda. No caso, pô, é uma história muito longa, muito complicada, e assim, algumas pessoas vieram, falaram que tinham uma proposta tal de Portugal, sendo que não tinha nada, entendeu?
E, assim, independente da situação, cara, eu gosto que a pessoa seja verdadeira comigo, entende? E, pô, e fizeram um monte de coisas, assim, por trás mesmo, que acabou que eu fui pro Volta Redonda, cara. E eu não, particularmente, eu não queria, porque, pô, eu tava vindo de um ano bom e eu, pô, fiz o primeiro turno na base, tal, fui artilheiro, fui promovido ao profissional e, pô, eu queria pô, fazer uma pré-temporada no profissional para ver como as coisas aconteciam. E como essas pessoas disseram que, pô, tem tal coisa em tal lugar, mas não tinha. E, tipo assim, já tinham comunicado o Botafogo. O que aconteceu? Os caras já não contavam comigo no início do ano. Isso era verdade. Então, os caras, como não tinham nada, me arrumaram Volta Redonda. E lá também foi um pouco complicado. Quando eu cheguei, já estava o time formado, era time de jogadores experientes. E, e ainda teve atraso na documentação, perdi alguns jogos. Mas isso tudo também serviu de aprendizado. Aí é complicado você voltar pro Botafogo, pô, e os caras que estavam bem, aí você volta no final da fila, já não tem tanta oportunidade, aí se vai mais um ano, aí é complicado.